Fala aí, meu amigo. Nós vamos falar aí de arranjo simples, tá? Arranjo simples, você está observando aí que tem um monte de gente na fila para pegar o ônibus. Se esse ônibus tiver lugar marcado, beleza, a ordem aí não vai importar. Mas se esse ônibus for um ônibus qualquer, onde as pessoas foram chegando e cada um foi pegando o seu lugar aleatoriamente, aí a ordem vai importar, né? Então você está vendo aí um monte de gente na fila aí, ó. Vamos ver, talvez o que esteja na frente esteja vibrando, né? Poxa, me dei bem, cheguei primeiro. Isso se o lugar for aleatório, né? E aí, se o lugar for aleatório, como nós estamos falando de arranjo simples, quem está lá atrás vai dizer assim, poxa, eu queria estar na frente, né? Deixa eu dar um cliquezinho aqui. Aí, olha só, vai ficar o seguinte aqui. Ele fala, aí, deixa eu botar aqui, peraí. Aí ele fala assim: Anne, Gil, Pedro e Bento observavam seus colegas correndo, tentando pegar os melhores lugares na fila. Já respondeu o que eu perguntei lá atrás, né? Porque se Anne, Gil, Pedro e Bento observavam seus colegas correndo, se está correndo é porque quer pegar o melhor lugar. Então a ordem aí importa, arranjo, né? Diferente, né? O camarada quer pegar o melhor lugar, ele não quer ficar no pior lugar, né? Aí ele fala assim: os arranjos são agrupamentos em que se considera a ordem dos elementos agrupados. Por exemplo, a palavra lago é um arranjo de letras, pois mudando-se a ordem dessas letras, obtém-se outra palavra. É verdade. Se você pegar e mudar o A e o O, vai ficar loga. Então, lago é diferente de loga. E você percebe aí que lago, para que essa palavra tenha o sentido que ele quer, lago tem que seguir essa ordem. Então, tem que vir primeiro o L, depois o A, depois o G, depois o O. Então, lago é uma palavra arranjada. Então, as letras elas estão na ordem certa para que obtenha o som certo para que a gente identifique, né? A palavra lago. Se trocar as letras ali, vai dar outra palavra. Então, arranjo é quando a ordem importa. Eu costumo dizer assim, se a ordem importar, arranjo eu vou usar. Mas se a ordem importar, arranjo eu vou usar. Você só vai usar arranjo. Um exemplo clássico de arranjo é música, né? Dó, ré, mi. Se tocar mi, ré, dó, são as mesmas notas. Mas se tocar mi, ré, dó é diferente de dó, ré, mi. Porque tem som, né? Um outro exemplo de arranjo é o 1 na unidade é um boné. O 1 na dezena representa 10 bonés. Então é muito interessante, né? Vamos ver aqui, arranjo. Esse aqui, aí vamos lá. Ele fala o seguinte aí. A ordenação das filas apresenta-se como um problema de arranjo simples. Por que é arranjo simples? Ele dá o exemplo do lago e galo. Legal. Lago, galo. Palavras diferentes. Você vê que ele não modificou as letras, ele não precisou de mais letras. Ele utilizou as mesmas letras de lago, só que em ordem diferente. Isso é um arranjo simples. É uma permutação, né? É uma permutação. Porque lago, galo, né? Loga, são as mesmas letras, entretanto, com palavras diferentes. Vai dar sentido diferente, né? Essa aí do lago e galo eu achei muito legal. Essa aí, você pode... É seu nome, né? Por exemplo, Maria. 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 Você pode fazer Mira e, sei lá, inverter aí vai dar um nome diferente, né? São ordens aí que importam. Então, a ordem importa. A ordenação das filas apresenta-se como um problema de arranjo simples. Assim, com 3 pessoas numa fila, poderemos ter o seguinte arranjo de ordenação.
Olha a primeira ordenação. Eu posso ter fulano A, fulano B, fulano C. No segundo agrupamento, eu posso ter fulano A, fulano C, fulano B. No terceiro agrupamento, pode ser BAC. No quarto, BCA. No quinto, CAB. No sexto, CBA. São 6 aglomerações diferentes, né? Aí, no caso, são 6 agrupamentos diferentes. A primeira aí seria ABC. Paulo, Roberto e André. Paulo, Roberto e André. Na segunda seria Paulo, André e Roberto, né? E assim vai. Ou seja, você tem as mesmas pessoas, os mesmos valores, só que em ordens diferentes. O nome disso é arranjo simples. Muito bom. Espero que você esteja entendendo. Chama-se arranjo simples de N elementos distintos tomados P a P, onde P é menor ou igual a N. Todo agrupamento ordenado formado por P elementos escolhidos entre os N elementos dados. Na verdade é o seguinte, chama-se agrupamento simples de N elementos. Vamos lá, você acabou de ver lá atrás. Você tinha 3 pessoas, A, B, C, que se agrupavam em 3 formas diferentes. Então o agrupamento era feito de 3 em 3. Mas você nunca vai poder agrupar 3 pessoas em 4. Vai. Por isso que ele diz que a quantidade P ela tem que ser menor ou igual a N. Ou seja, eu tinha 3 pessoas para agrupar no máximo em 3 lugares e fazer uma brincadeira. Eu não posso agrupar 3 pessoas em 4 lugares. Aí um lugar vai sobrar. Aí já não é mais arranjo simples, tá? Aí já não seria mais aí o seu arranjo simples. Vamos ver aqui. O número P é denominado classe ou ordem do arranjo simples. E pela definição de arranjo, facilmente percebemos que P é menor do que N. Ou seja, P é a ordem, é a classe, né? Realmente. Qual a ordem, qual a classe que ele ficou, né? Eu tenho 3 pessoas que vão ficar de 2. Ficou em primeiro, ficou em segundo, ficou em terceiro, né? Se eu tenho 3 pessoas, para ficar em primeiro, em segundo e terceiro, eu vou agrupar aí. Quem ficou em primeiro? O A. Quem ficou em segundo? O C. Quem ficou em terceiro? O B. É a ordem, então P é menor ou igual a N. Vamos ver aqui. O 11. Indica-se um número total de arranjo simples por AN,P ou APN. Isso aí é uma simbologia clássica, tá? ANP. O arranjo é feito de ANP, ou seja, eu tenho o arranjo vai acontecer com N pessoas 3 a 3, tá? O N vai ser 3 e o P vai ser 3, ou seja, 3 pessoas vão se arranjar em grupos diferentes, em ordens diferentes, como lá atrás, né? Como aquele que nós fizemos. Tem até aqui uma situação legal. Por exemplo, se um grupo de 4 pessoas formarem fila, teremos agora 24 diferentes combinações, né? Por exemplo, ABCD, ABDC, ACBD, ACDB, ADBC, ADCB e vai embora. É a primeira ordem, a segunda. Olha só quantos. Dariam 24 diferentes combinações. Naquela hora nós fizemos com 3. Agora nós fizemos aí com 4 pessoas. E ninguém fica de fora, tá? Ninguém tá ficando de fora aí. Tá ficando todo mundo aí bonitinho, né? Aí dentro aí. Então, naquela hora nós fizemos com 4 pessoas, com 3 pessoas, né? Foi esse aí. Agora eu tô te mostrando com 4 pessoas, né? Aí olha só. Você percebe aí que 4 pessoas daria 24 combinações diferentes. Que 3 pessoas deram 6 combinações diferentes, né? E assim vai. Deixa eu ver esse aqui. Esse aqui a gente já falou. Olha esse aí. Para o cálculo de arranjo NP, temos do primeiro elemento, nós chamamos de N possibilidades. Escolha, né? Do primeiro elemento de possibilidade, você tem N escolhas. Do segundo elemento,
depois do segundo, depois de escolhido o primeiro, é n menos 1. É verdade, pensa. Se eu falar em álgebra como está aí, n menos 1, n menos 2, você vai falar assim, caramba, que difícil. Pensa assim, você tem 3 pessoas e você tem 3 lugares. Então você tem 3 pessoas para o primeiro lugar. Quem chegar primeiro, pega o primeiro lugar. Vamos supor que tenha Paulo, André e Carlos. Os 3 saíram correndo. Paulo chegou primeiro. Tem agora André e Carlos para o segundo. Vê se não tem menos 1 para o segundo. Aí, quando eu lotar o segundo lugar, só vai ter uma pessoa para o terceiro. Então é n menos 1, n menos 2. Mas se for 5, n menos 1, n menos 2, n menos 3, n menos 4. Depende da quantidade de elementos, né? Então, como a gente está falando aqui, por exemplo, de 3 pessoas para o primeiro lugar, uma vai ficar lotada lá no primeiro. Ganhou Paulo. Vai ficar André e Carlos para o segundo. E aí, se Carlos chegar em segundo, só sobra uma pessoa para o terceiro. Vamos ver aqui. Olha só. É AN1, ou seja, n vezes n menos 1, porque seria 3 pessoas para o primeiro lugar, aí uma ficou. Vai ficar quem agora para o segundo lugar? Vai ficar n menos 1. Pensa em 3 menos 1, quanto que seria aí? Seria quanto aí? N seria 3. 3 vezes 3 menos 1, 2. Já daria 6, né? Combinações, ele está combinando aí. Então ficaria 3 vezes 2 vezes 1. Então 3 lá em cima, N. 3 vezes 2 embaixo. E 3 vezes 2 vezes 1. Então nós teríamos 6 combinações diferentes. 6 arranjos simples diferentes, né? Olha aí, o arranjo 4 por 1, né? Eu teria 4 pessoas, eu teria, no segundo lugar, 4 vezes 3, então eu teria 12. No terceiro, 4 vezes 3 vezes 2, 24. Na quarta posição, seria 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, né? Não é isso? Então nós teríamos aí 24 posições. Porque 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. É isso aí mesmo. Tá bom? Teríamos isso aí. Problema de arranjo simples. Assim, indicando a quantidade de pessoas na fila por n. O número total de arranjo simples é dado por n vezes n menos 1 vezes n menos 2. Vou te explicar melhor isso. Pensa que n ali é 3. Vamos botar 3. Vamos lá. E pensa que na posição do N está o primeiro lugar. Quem chegou em primeiro lugar? Tem 3 pessoas que podem chegar no primeiro lugar. Tá. Se chegar no primeiro lugar, uma pessoa vai ficar ali. Então são 3 para o primeiro lugar. Em compensação, 2 vêm para o segundo lugar. Em compensação, uma vem para o terceiro lugar. Então é 3 vezes 2 vezes 1. São 6 combinações. Se n for 8, é 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. O nome disso aí seria arranjo simples. Tá? Lembre-se, nesse exemplo, n igual a p, ou seja, a quantidade aí é igual. Né? Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver o que mais eu coloquei aqui. Olha só, indicando a quantidade de pessoas na fila, 6. Tá, 6 pessoas combinadas de 6 a 6. Quantas pessoas eu tenho em primeiro lugar? 6. Tá, uma ficou lá. Quantas tem para o segundo? 5. Tá, uma vai ficar lá. Quantas vou ter para o terceiro? 4. 3, 2, 1. Faz a combinação. Vai ficar 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120. 120 vezes 3, 360 vezes 2, 720. 720 combinações de arranjo simples tem para 6 pessoas serem agrupadas de forma diferente numa fila de 6 lugares. É mole? O nome disso aí você vai ver agora, é fatorial. Em problemas de análise combinatória surgem com frequência expressões como 3 vezes 2 vezes 1.
4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. O nome disso é fatorial, né? E aí, ele fala o seguinte, dado um número natural n com n maior do que 1, definimos seu fatorial, indicado por n fatorial, como o produto dos n números consecutivos de 1 até n. É isso aí, é aquela história. Se n for 8, quem é n fatorial? 8 fatorial. E como é que ficaria? 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Certo? Por exemplo, quem é n fatorial? É n vezes n menos 1 vezes n menos 2 vezes n menos 3 e assim vai. Então, se n, por exemplo, for 2, se n for 3, quem é n fatorial? Quem é 3 fatorial? 3 vezes 2 vezes 1, tá? Ah, e tem uma definição, tá? Essa definição você não pode deixar de saber. 1 fatorial é 1, 0 fatorial é 1, tá ok? Bem, para fechar, com o auxílio dos fatoriais, podemos apresentar fórmulas de uma maneira mais simples, tá? Mas aí eu vou deixar para a próxima aula aí, que a gente já tem 16 minutos de aula, tá bom? Deus abençoe a você, espero que isso aí te ajude. Um abraço.